Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast, mais uma entrevista na nossa série. Hoje nós temos a alegria e o privilégio de receber a professora doutora Alexandrina Meleiro, que tem um percurso bastante longo, tanto acadêmico quanto um percurso de atendimento e de clínica, e hoje vai estar aqui compartilhando com a gente algumas das coisas que ela tem percebido e tem recolhido, no decorrer do percurso científico, de pesquisa e também no percurso clínico que ela tem. Então, muito obrigado pela presença, é uma alegria imensa tê-la aqui, não só do ponto de vista da excelência profissional, mas também pela consideração pessoal que eu tenho por você. O prazer é todo meu de estar aqui no hall das pessoas excelentes que você tem convidado. Eu participar disto, para mim, é uma alegria imensa, um prazer, David. Obrigado, Ale. Muito obrigado. Bem, falando sobre essa coisa, das experiências e aquilo que a vida nos ensina como profissionais e como seres humanos, eu começaria falando um pouquinho sobre o livro, que agora o livro, tá? Aqui. Que é um compêndio, Estudos Fundamentais em Psiquiatria, em que você foi coordenadora autora. Já está na segunda edição, né? Sim. O livro está a caminho aí, quer dizer, a aceitação foi bastante grande, o texto é bastante bom, tive ocasião, oportunidade de ler. E, bem, eu fiquei imaginando aqui que coordenar uma equipe, vários profissionais, e profissionais de calibre, coordenar isso, juntar, o texto, coordenar, juntar as coisas. A redação, parece-me que você olhou capítulo por capítulo, Você passou absolutamente todos os capítulos. Isso tudo é de uma responsabilidade gigantesca. E a gente sabe que muitas vezes, dentro de coisas que são de muita responsabilidade, às vezes o estresse pode ser uma coisa que se instala e eventualmente até dificulta o trabalho. O livro foi escrito numa fase madura da sua carreira como médica e deve, como eu disse, deve ser de um empreendimento muito grande, pessoal, de uma doação muito grande. Energia e tempo. Você poderia compartilhar com a gente como foi a experiência de escrever os capítulos, de revisar os capítulos dos colegas, como é que foi a interação, porque sabemos que médicos são, especialmente esses, são profissionais de calibre, então é sempre muita cabeça junta. Qual foi a sua experiência de levar adiante essa empreitada? Veja bem, esse livro não foi o primeiro ao longo da minha jornada, ele é o 9º ao longo da minha jornada. E os anteriores, foram me dando bagagem para que a gente pudesse ter essa liberdade. E eu acho que para a gente gerenciar o estresse, nada mais do que experiências anteriores, acontecimentos anteriores, para que a gente vá achando estratégias de vencer as barreiras. E esse livro, como você disse, numa fase madura, depois de 43 anos, a gente, embora quando eu fiz não tinha 43 anos de formado, mas agora eu tenho, mas assim, na época, 5 anos atrás, não, um pouco menos, 38 anos. Então, assim, é importante que nós temos que lidar muito com uma coisa chamada vaidade dos colegas. E isso é importante porque, assim, a intenção, quando me convidaram para o livro, a editora, eu queria fazer um livro de qualidade, baixo custo e de conteúdo de leitura fácil. Porque a leitura difícil, a pessoa começa a ler e abandona. E o que eu tenho ouvido ao longo desse tempo, 5 anos que o livro já está na primeira edição e estamos já chegando na segunda, falam que é gostoso de ler. E eu acho que livro, mesmo técnico, científico, ele tem que ser gostoso de ler. Então foi gostoso de fazer, eu fiz com muito carinho, com muito amor. E tudo isso eu acho que são estratégias que a gente aprende com a maturidade para vencer o estresse. Estressante, sim, o prazo, o colega que não entregou, o gráfico que não está como ele quer. Isso são coisas cotidianas que a gente tem que aprender a lidar. Mas mais do que tudo foi o prazer que eu tive, principalmente ao término dele, com a aceitação do público em relação a esse livro. Não só na área médica, principalmente a área psiquiátrica, mas de outras áreas, até a área da psicologia, a área de
terapeuta ocupacional que pega o livro e lê, e até pessoas leigas, mas que querem saber o assunto e que viam na internet o livro e adquiriram. Então, assim, foi um trabalho que foi exaustivo, sim, pelo volume que ele é, mas prazeroso. Então, nem tudo que é estressante é pesado e faz mal. Pelo contrário, às vezes o estresse pode ter o seu lado saudável se nós soubermos gerenciar, que eu acho que é isso que a gente aprende com a maturidade. Ou seja, estou ouvindo aqui você falar e estou com a sensação assim, que o desafio pode ser inspirador, nem sempre necessariamente estressante, nem sempre necessariamente... Pode haver uma inspiração muito grande e às vezes isso faz sentido? Faz todo sentido, que foi o desafio desse livro, numa fase onde eu achei que minha carreira estaria terminando. E, ao contrário, ela ganhou impulso com esse livro, mais e mais eu sou chamada, solicitada, por causa até desse livro. Então, assim, aquilo que eu achei, não, já estou o pavio terminando, né, a vela já está apagando, ao contrário, pela dedicação que eu fiz, aquilo que você está dizendo poderia ter sido estressante, foi estimulante. Perfeito. Renasceu como fênix, toda uma vontade de continuar o que eu sempre fiz na minha carreira, ensinar e atender as pessoas que precisam de ajuda. Então só foi motivador. O estresse foi a fonte de vida para uma carreira que parecia estar terminando e ela com isso se acendeu. Perfeito. Ou seja, a gente vê, é como o Mindfulness fala, momento a momento, a cada respiração, um começo, né? Sempre começando. Sempre começando e às vezes recomeçando. Às vezes eu já comecei, mas eu tenho que recomeçar. E o Mindfulness fala muito isso, né? De que nós temos que ver cada momento como algo diferente. As experiências passadas nos servem até para saber trilhar e decidir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas o que importa é o seguir em frente. A gente não paralisar por acontecimentos que nos foi desgastante, que nos foi paralisante. E eu acho que esse é o segredo que a gente tem que passar para quem está nos ouvindo. Obrigado. Muito legal, muito legal. E as pessoas que estão aqui nos acompanhando, estão nos prestigiando, né? Todos passaram por uma experiência, né, muito bacana, chamada pandemia e confinamento social, né? E provavelmente a maioria das pessoas presenciaram a perda de uma pessoa significativa, experimentaram uma mudança na dinâmica familiar, perderam parentes e tudo. Então, sem dúvida foi um mega evento, realmente foi um hecatombe, né? Então, durante o confinamento, nós pensávamos sempre em falecer pelo Covid, era o hecatombe. Hoje nós vemos que a própria Covid e sobreviver a ela também gerou um hecatombe, também gerou uma mudança aí nas bases de funcionamento de muitas coisas, socialmente, coisas que a gente, né, não nem atinava, né? Então essa pandemia e o terror, né, juntamente com o confinamento, a repercussão sobre as rotinas, a repercussão sobre o poder aquisitivo, talvez uma ou outra decisão aí, mundo afora, possa ter sido menos favorável economicamente, possa ter uma situação totalmente nova, é difícil acertar, né? É muito fácil a gente se enganar e nós, como espécie, provavelmente nos enganamos em algumas coisas, tá? Em alguns contextos foi catastrófico, mas também eu tenho ouvido um outro lado, quer dizer, todo esse pandemônio não deixou de ter um lado, umas pessoas que se deram bem no sentido, em vários aspectos, né? Experiências assim, casais que ficaram mais próximos, então puderam ter uma experiência conjugal quando ainda estavam decidindo se querer, casais que decidiram pelo divórcio, né? Então houve toda essa... Como foi a experiência no seu atendimento, né? As pessoas que você viu, o cenário no qual você interveio, né? Quais repercussões que a pandemia pode ter tido? Você percebeu alguma mudança, mesmo depois do fim das restrições? O que mudou na sua percepção?
Veja bem, assim, a pandemia de fato foi algo mundial e foi, como você disse, né, uma coisa muito estrondosa para todo mundo. Não tem quem não foi mexido pela pandemia, seja do aspecto emocional, do aspecto econômico, do aspecto social, de tudo. Mexeu em alguma coisa. Mas esse mexeu não quer dizer necessariamente, como você colocou muito bem, negativo. Teve pessoas sim que teve experiências negativas, até pelo medo da própria morte, que no começo se falava muito do idoso, que foi o foco maior, as pessoas com comorbidade, e pouco se falava dos adolescentes e das crianças, mas depois a preocupação porque elas também foram acometidas, infelizmente, pelo vírus, mas a perda maior foi de pessoas de terceira idade e com comorbidades. Até que toda a equipe médica do mundo tivesse preparo para saber como lidar. Então, no comecinho de 2020, foi bastante trágico, mas foi dando a oportunidade de nós desenvolvermos uma coisa: resiliência. Este é o desafio de cada acontecimento, que nós temos que a capacidade de enfrentar as adversidades. Então, o que aconteceu? Como você disse, casais ficaram mais próximos e aí teve dois caminhos: ou eles se uniram ou se separaram. Mas se separaram, era aquele casal que já não estava bem, e o sair de casa, ter suas atividades, só camuflava o casal que já não estava sintônico no seu relacionamento. A mesma coisa com os filhos, né? Houve, né? Violência doméstica aumentou muito na pandemia. Por quê? Já existia um desequilíbrio naquela família, naquele contexto. E assim também no trabalho, na escola, por exemplo, muitos alunos perderam até um ano escolar em função de não se adequar ao homeschool. E é importante a gente perceber assim: o que a gente exige no retorno? Eu quero que essa criança saiba matemática, geografia, química, história, ou eu quero que ela esteja bem lidando com o luto que ela teve porque perdeu um avô, porque perdeu um amigo, porque perdeu alguém e até um professor. A mesma coisa no ambiente de trabalho. Então, tudo isso, de um certo modo, nós temos que olhar como enfrentar. E principalmente porque para quem teve perda, né, por luto, não tinha o ritual do velório, do enterro, e foi privado. E a gente sabe que esse ritual faz um contexto para que a gente elabore a dor. Diante dessas privações, tivemos que ver outras coisas. Por que nós dois estamos conversando aqui agora? Sobrevivemos à Covid. Podemos ter sido infectados ou não, podemos ter perdido pessoas amigas próximas, pessoas famosas que faleceram, mas estamos aqui. Então nós temos que olhar este lado, que é sermos vencedores. Eu começo a dizer que nós somos vencedores desde o nosso nascimento, do nosso projetinho, lá onde encontra o espermatozoide e o óvulo. Alguém correu muito para a Alexandrina estar aqui e o David estar aqui, que foi o espermatozoide espertinho que chegou. E essa corrida, ela não para o tempo todo na nossa vida. E se nós olharmos que somos vencedores, fica mais fácil enfrentar qualquer situação de estresse. E a pandemia só foi um treino, porque muitos outros estresses virão na vida. Menor amplitude, maior, igual. Nós estamos aí no meio de uma guerra mundial que a gente não sabe que fim vai levar isso. Nem acabamos uma pandemia, já estamos na guerra. O que vai levar isso para todos nós? Um aprendizado. Se nós olharmos que muita gente teve vantagem na pandemia, economicamente, porque teve negócios que deslancharam na pandemia, relacionamentos que se intensificaram, projetos, um monte de coisa. Se nós pensarmos que crianças, por exemplo, né, com dificuldades, tiveram aí privadas das suas atividades, nós vemos idosos que teve dificuldade de fazer as suas atividades físicas e hoje estão com atrofia muscular mais fácil caindo, quer dizer, houve perdas, mas eles estão vivos. Vamos olhar para o lado que a gente tem que seguir em frente. Eu acho que se a gente fizer esse exercício, tudo fica um pouco com mais cores. O negro, o cinza diminui. Nesse período pós, se é que terminou a pandemia, né? A pandemia pode até vir a terminar, a história não termina, né? Tem uma frase muito bacana, assim,
esses grafiteiros, né? Eu particularmente, eu sou fã de grafiteiro, né? Pichador não, pichador é aquele cara que fica fazendo aquelas coisas triangulares e tal. Mas o grafiteiro faz cada coisa bacana. Tinha um grafite lá na Alcântara Machado, ali embaixo dos viadutos, tinha lá um grafite assim, muito bem escrito, mas era um quadro, uma cor de fundo, talvez cor de vinho, e escrito em verde assim: não existe lixo. Eu passei ali aquilo, falei: não existe lixo. Até que aquilo pegou, colou em mim. Não existe lixo, não existe lixo. Até desenvolvi um texto em cima disso, porque lá pelas tantas eu falei: não existe lixo. Se existe lixo, é porque eu tenho algo aqui na minha mão que eu não sei o que fazer com ele. Pode ser plástico, pode ser matéria orgânica, pode ser detrito industrial. Mas se aquilo está sobrando na minha mão, eu não sei, não tenho o que fazer com aquilo, é porque eu não sei o que fazer. Porque eu não sei como reciclar plástico, eu não sei como reciclar alumínio, eu não sei como reciclar isso. Então, muitas vezes a nossa, né, e o mindfulness também, as psicoterapias também incidem muito nisso, mas todas as técnicas que pretendem nos ajudar a manejar as nossas emoções, né, essencialmente é isso, todas elas nos ensinam a reciclar o nosso lixo. Então, exatamente aquilo que eu vejo como um resíduo desagradável, um saldo ruim, é exatamente a matéria-prima do novo ciclo. Faz sentido isso? Faz. Agora, você acabou de falar que a frase é: não existe lixo. Então, como é que as terapias vão ajudar a gente a lidar com o nosso lixo? Não é nosso lixo, é aquilo que a gente não sabe onde colocar, onde significar melhor. Isso. Traduzir de modo adequado aquilo que emocionalmente naquele momento não está cabendo na minha vida, ou ao contrário, eu tenho que dar mais espaço e como lidar com isso. Então, tudo isto que você viu nessa frase que te fez pensar e que acredito que os nossos ouvintes vão estar pensando também: qual é o meu lixo? Não é lixo. É o que eu não sei fazer neste momento da minha vida, com estes acontecimentos, com essas emoções, com esses fatos que aconteceram e que vão continuar acontecendo. Então, assim, o saber descartar, o saber desapegar, o saber elaborar e significar ou ressignificar determinadas frases. Mas meu pai não fez isso. Mas o que seu pai sofreu para que ele não soubesse fazer isso? Ah, mas meu ex-marido, minha ex-mulher, meu ex-namorado não fez aquilo. O que essas pessoas também tinham? Se a gente começar a olhar para trás, nós vamos começar a lidar com o nosso lixo ou nossa emoção. Como nós vamos elaborar? E esse enfrentamento é o que faz a diferença. Eu não preciso ser diferente. Eu preciso fazer a diferença, principalmente na minha própria vida. E essa diferença a gente faz sabendo o lugar certo daquilo que eu tenho, preciso ou quero descartar. Não é um lixo, é algo que pertenceu à minha vida. Agora eu não quero mais isto. É a mesma coisa que, por exemplo, uma peça de roupa. Por muito tempo eu usei uma roupa, adorava, gostava, me sentia bem. Aí emagreci, ou engordei, ou ela ficou velha. Eu tenho que me desfazer dessa roupa. E tem pessoas que acumulam coisas. Tem um armário repleto de coisas que não utilizam. A energia precisa circular. E a energia emocional vai no mesmo sentido. E essa energia emocional que o Mindfulness ensina a gente a olhar qual é o espaço adequado agora. O que foi no passado, o que será no futuro. Ah, mas e se eu precisar? Pessoas que passaram por perdas significativas têm medo de desapegar porque eu posso precisar. Tem medo de se divorciar, de se separar, de pedir demissão de um trabalho, com medo do que virá no futuro. Mas se eu estou certo de que agora isto para mim não é importante, abre mão. Lá na frente terá mais. Ou seja, lixo é só o nome que eu dou para aquilo.
Aquilo em si não é lixo. Eu me lembro muito, na época que eu tinha o projeto Genoma, tinha uma série de iniciativas para se conhecer o DNA, apostava-se muito no DNA como a transcrição, o entendimento do funcionamento biológico. E eu me recordo que, assim, eu li alguma coisa muito decepcionante, que uma parcela elevada, mais de 90% da massa do DNA, era uma massa que não expressava nada, do peso da molécula. Não expressava nada. Então, eles chamavam de DNA lixo. Trash DNA. O primeiro nome que os pesquisadores deram foi DNA lixo. Num segundo momento, reviram e perceberam que aquela porção de DNA também tinha um papel muito importante dentro da manutenção do DNA. Então eles passaram a falar DNA estrutural. Por fim, descobriram toda uma geração de RNA, eles chamam de microRNA, que são partículas, eu vou ser um pouquinho técnico aqui, mas eu tenho certeza que todos vão me perdoar. Um RNA com uma média de 20 pares de bases. Né? Pares de bases são os tijolinhos. O que é muito pequeno para um RNA. Né? Achava-se que era só um artefato de técnico, era uma molécula que se desprendeu, estava solta lá como resultado dos procedimentos. Descobriu-se que esse microRNA, eles são moléculas importantíssimas para regular a parte expressora do DNA. E eles são produzidos aonde? No DNA estrutural. Então, chamar de lixo ou perceber uma estrutura importantíssima, quer dizer, esse microRNA, ele é essencial para você entender a epigenética, que é onde a turma está pesquisando hoje. Na epigenética, o DNA, ele está lá, mas ele se modifica, a expressão dele se modifica por vários fatores. Ou seja, o lixo é muito mais uma questão da minha atitude frente ao que eu vejo do que a natureza intrínseca daquilo. Aquilo em si é neutro. Faz sentido? Claro que faz. E lembrando o que você colocou, que eu acho que é muito importante quando a gente fala na estrutura do DNA, nós achávamos na época, como você colocou bem, de que tendo a estrutura do DNA nós tínhamos a fórmula e a solução para todas as coisas. E à medida que os estudos caminharam, né, chegamos num ponto que eu acho assim, bastante interessante, que é a epigenética, que são acontecimentos ambientais circunstanciais, são estressores ou até momentos de prazer que fazem mudanças na estrutura do DNA. E essa mudança pode ser, na maioria das vezes, todo mundo dá ênfase ao quanto é deletério, determinada doença apareceu ou surgiu porque houve a epigenética que desencadeia determinadas doenças, mas também a epigenética pode dar chance à própria carga genética modificar para melhor. Aquela expressão que tinha pode ser amplificada e melhorada, mas a gente tem uma tendência de dar mais peso para a epigenética que favorece principalmente o adoecer, desde intraútero, na primeira infância e adolescência, e que a gente vê que muitas vezes, e fato é, de que acontecimentos estressantes acabam trazendo, né, para a pessoa determinadas circunstâncias de adoecer. Por exemplo, um abuso na infância, um abuso sexual, físico, determinados traumas, e essa pandemia para as pessoas, principalmente criança, que foi a população que mais sentiu, e adolescentes. No início o foco era todo para o idoso, de fato o idoso também foi penalizado, mas essa reclusão de mais de 2 anos social, dependendo da idade da criança, teve uma repercussão. Tanto que nós vemos, quando você fala assim, como é que é na sua prática, a gente vê um aumento de incidência assim de repente de TEA, transtorno do espectro autista. E nós vamos ver que à medida que a criança voltou para a escolinha, voltou a se sociabilizar, desaparece rapidamente, que não era a evolução do TEA. Então não era um TEA, foi essa privação que fez. Então tudo isso, se a gente considerar, e aí fica aquela procura, tinha ou não tinha, ou tem na família alguém do espectro autista, a genética. E aí outras coisas aparecem. E aparece muito a ansiedade, muito a depressão, outros sintomas por tudo isso.
Então, voltando com a pandemia, trazendo a estrutura do DNA e como lidar com essas emoções. Então, é importante que principalmente pai, mãe e professores, nesse momento, faz uma pausa. Estimule a criança, estimule o adolescente que também foi penalizado. Nós vamos ver que a estrutura do DNA não tem lixo. Tem muita coisa boa que ficou sem reciclar ali um tempo e que agora a gente passa a estimular e a dar vida, a dar sentido para todas as gerações. Não existe lixo. Nem no âmbito molecular, nem no âmbito social, nem no âmbito emocional. Não existe lixo. Realmente, parabéns pro grafiteiro, né? Parabéns pro grafiteiro. Cara, eu queria saber quem é o cara, porque eu queria dar os parabéns para ele. O quanto a gente, por exemplo, no grupo de ajuda, aquela experiência que para mim é um lixo, mas que ao contar no grupo serve para outra pessoa como experiência do que fazer, porque meu filho abusa de substâncias, porque o marido traiu, ou porque o meu chefe é chato, faz um relacionamento abusivo. Quer dizer, o quanto o lixo do outro para mim serve e o meu próprio lixo. Se eu começar a fazer uma história, uma biografia da minha vida, eu vou olhar para trás quantas marcas a gente teve e que a gente fala isso é lixo, eu tenho que descartar da minha vida, mas é que fez como o DNA, o estrutural, aqueles tijolinhos que estão na minha estrutura e que me dá força para eu subir e avançar mais. Então, todo lixo, entre aspas, né, já que existe, não existe lixo, nós estamos aí questionando isso, mas todo lixo, entre aspas, ele tem uma utilidade. É como nós olhamos. E aí eu vou lembrar o nosso físico, Einstein, a teoria da relatividade. Isso é lixo ou eu posso reciclar? Isso é lixo ou eu posso elaborar, ressignificar? O que eu vou fazer com esse material todo que está me incomodando no momento? Qual o destino que isso vai ter? E depende de cada um de nós. Bom, a gente pode falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora sobre os transtornos psiquiátricos, a parte técnica, né, disso daí, as medicações, isso já é amplamente, né, divulgado, felizmente, né, porque isso é muito esclarecedor, mas nós poderíamos nos dedicar um pouquinho aqui a falar um pouco do cuidador. Né? E vários transtornos psiquiátricos, neurológicos, psiquiátricos, se instalam no início da vida. Então você tem na figura do pai e da mãe cuidadores, né? O TEA, TDAH, né? Que é espectro autista, hiperatividade, desatenção. Na outra ponta a gente tem os quadros neurodegenerativos, classicamente, né? As demências, as doenças de Parkinson, os quadros motores, e também exigem um cuidado, dessa vez em vértigo, geralmente é um filho, uma filha, né, que cuidam. No meio dos dois a gente tem a fase da vida em que nós muitas vezes desenvolvemos o transtorno afetivo bipolar, quadros psicóticos, alterações de personalidade, enfim, todas aquelas coisas do adulto. Nesse caso nós temos o quê? O irmão, a irmã, o pai idoso, a mãe idosa, o marido, a esposa. Então sempre, na verdade, o transtorno psiquiátrico, ele sempre envolve um pequeno núcleo, né? Difícil, não é uma pessoa, geralmente uma família ou um grupo social é coletivamente impactado, né? E muitas vezes nós temos pouco olhar, né, para esses cuidadores. Eu me lembro muito bem na época que eu estava no ambulatório de demências, né, da psicogeriatria, e tinha o cuidadora, e uma pergunta, quando você abria um pouquinho, abria a questão um pouquinho, saia um pouco da matéria que envolvia os cuidados diretos do idoso, era a seguinte pergunta: doutor, eu vou ficar igual? Então, além da logística de cuidar, também pesava sobre a cabeça daquela pessoa, havia a espada da possibilidade dela vir a ter aquilo. Com crianças que têm dificuldades de socialização, que têm dificuldades intelectuais, você vê uma outra espada na cabeça, que é assim: doutor, o que vai ser dele, o que vai ser dela quando eu partir? Né? Então, o cuidador é onerado de uma maneira espetacular e talvez não seja suficientemente visto. Né? Na sua clínica, o que você presenciou sobre os cuidadores, né? Que você notou, como essa experiência que eu tive, né? Eu procurava explicar, tá? Só em tempo para avisar,
quando as pessoas, doutor, eu vou ficar igual? Né? Então ali fazer uma pequena preleção sobre as bases genéticas, né? E isso trazia uma certa tranquilização, mas era uma certa tranquilização, né? Então, na sua experiência, como é que tem sido o impacto e como tem sido possível lidar com esse impacto no cuidador? Veja bem, você tocou um ponto fundamental que é assim, o cuidador, né? E veja bem, para eu cuidar do outro, seja em qualquer uma dessas situações que você mencionou, parte-se do princípio que a pessoa tem que estar bem. E não necessariamente sempre ela está bem, ou até o desgaste ao longo do tempo que ela vai tendo em cuidar de uma criança que ao nascer teve paralisia cerebral, ou tem a TEA, ou tem uma outra deficiência, tem uma surdez, tem uma série de coisas. O cuidador se vê, né, em situações complicadas e a gente tem que assessorar e muito para que ele não venha adoecer. É muito comum na literatura trabalhos vendo quadros de ansiedade e quadros principalmente de depressão nos cuidadores de várias patologias. Por exemplo, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer e esse câncer por diversos tratamentos se arrasta, a família vai se consumindo junto com o doente do ponto de vista emocional, até físico, até social, até no trabalho, porque tem que se dedicar àquela pessoa que está com câncer. Um paciente que está na hemodiálise, 3 vezes por semana, tem que ser deslocado, tem que ser levado e no início, às vezes até, se consegue fazer com que a pessoa vá sem acompanhante, mas chega uma hora que ela precisa de acompanhamento. Então, o cuidador, o tempo todo, ele está sendo solicitado. E às vezes o desgaste dele é maior do que o do doente, considerando as diversas doenças. Então, é importante, e eu sempre dou espaço para o cuidador. Por exemplo, você sabe que eu trabalho muito com a questão do comportamento suicida. E às vezes a gente quer evitar a internação e pede para a família, bom, tome cuidado com isso, com aquilo. A família chega num ponto, às vezes, de esgotamento, que a gente tem que olhar e agora ou tenho que internar, ou tem que pôr acompanhante pago, tem que pôr outras pessoas. E eu sempre uso de recursos, né, dependendo a situação econômica do cuidador e dos familiares. Não tem ninguém na comunidade da igreja, vocês não têm amigos, parentes, tios, para que haja um revezamento. Por exemplo, pessoas que têm familiares com Alzheimer, elas ficam sem vida, não dá para ir no cabeleireiro, não dá para ir jogar futebol, porque ela está ali cuidando da pessoa com Alzheimer. E ela precisa ter um tempo para ela. É como, normalmente, né, a mãe com a criança, dependendo se a mãe não põe limites para a criança, ela não pode ir nem no banheiro, seja o número 1, número 2 ou banho, porque a criança está ali gritando na porta. A gente precisa disciplinar. E o doente, seja na criança, seja o idoso, também precisamos disciplinar, porque eles vão sugando a energia do cuidador. Então, eu paro para orientar o cuidador e ensinar a ele por limites, até onde eu devo ou não. Porque muitas pessoas doentes fazem abuso, o ganho secundário da doença, e exploram o cuidador, ficando até um relacionamento abusivo. E nós temos que olhar isso. Eu já vi situações onde o cuidador faleceu antes da pessoa doente, exatamente por exaustão. E nós precisamos olhar o cuidador de todas as maneiras, diminuir esses estressores, ensinar que ele tem que ter períodos que a gente chama áreas verdes para ele. Se eu não me recomponho, como eu vou continuar cuidando da pessoa? Seja uma criança, seja um idoso, seja qualquer idade. Porque as diversas doenças, por exemplo, a doença neurológica, ela vai paralisando e vai ficando... E como é que ficam os cuidadores? Inúmeras doenças, a gente precisa olhar para o cuidador. E se não olhar, a gente perde. Não o paciente que está doente, mas perde 2 ou mais pessoas que estão à volta. Então, olhar para o cuidador, eu acho que é essencial e fundamental, e isso eu tenho feito muito na minha prática. Então, a gente falando desse universo, né, dos cuidadores, é um doente, mas normalmente tem vários cuidadores para um doente. Então, é uma população até mais... Um é mais sobrecarregado, mas é muito comum que tenha mais 1 ou 2 na retaguarda. Então, 3 pessoas, ou pessoas que não cuidam diretamente, mas são indiretamente impactadas, né? A agenda da família, a agenda de passeio, a dinâmica,
posso ir não sei aonde, não, precisa ficar alguém e tal, né? Então você tem aí um ônus social bastante grande. E, como você bem lembrou, tem o cuidador por excelência, o cuidador profissional, que é o médico, o enfermeiro, né? São aqueles que... E durante a pandemia eles estiveram de frente, não só com o risco, com a periculosidade da contaminação, mas também com situações dramáticas, né? Houve uma letalidade muito grande, houve uma deformação nos serviços de saúde, teve hospitais aí que dedicaram alas inteiras, pararam de atender outras coisas para atender Covid. O Hospital do Câncer teve uma diminuição muito grande nas pessoas em seus tratamentos de câncer, tal foi o impacto que isso teve. Então teve casos aí de câncer que perturbou-se o tratamento por conta, né, da pandemia. Ou seja, nós tivemos aí, né, um impacto muito grande sobre a saúde. Qual tem sido a sua experiência? O que você tem presenciado em relação aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais de saúde? Olha, essa pergunta assim é primorosa, né? Porque assim nós olhamos a pandemia e vemos o sofrimento de todas as pessoas, mas quem mais sofreu foram as pessoas que estavam na linha de frente. E quando a gente fala linha de frente, não é só no hospital. Por exemplo, quem estava no supermercado, numa farmácia, que não podia ficar em casa e tinha que continuar, né, alguns meios de transporte. Mas, sem dúvida, a pérola maior foi dentro dos hospitais, médicos e a enfermagem e pessoas também que estavam à volta, psicólogos, assistentes sociais, coisas dessa natureza. E que nós vemos, né, teve um trabalho publicado em 2021, americano, mostrando que quem foi mais atingido por estresse foi a enfermagem, seguido do médico assistente ali no leito do paciente com Covid. E outros, né, pessoa do laboratório, porque muita tomografia era feita, a pessoa atendente na frente do hospital, todas essas pessoas foram impactadas. Mas os estudos mostraram que os médicos é o que estavam mais despreparados para enfrentar essa situação. A enfermagem, por ela se ocupar mais tempo com isso, sofreu estresse, mas... Claro que teve consequência, mas a gente não vê o dano que nós temos visto, infelizmente, na classe médica, que é o aumento do risco de suicídio e que preocupou muito e ainda preocupa bastante. Aumentou a taxa de burnout nos médicos e a taxa de suicídio na população médica, que já não era pequena. É uma preocupação já constante que atravessa século e agora, com a pandemia, isso exacerbou muito. Alguns médicos tiveram Covid, e aí a gente tem que pensar na Covid prolongada, se teve quadro depressivo, perda cognitiva, mas o lidar com o emocional. Nós vemos que assim, a enfermagem tem uma estrutura meio de cuidar do paciente, então ela se dedica muito. E o médico, ele tem uma estrutura diferente de desafio, de onipotência, onde ele não se sente tão preparado para enfrentar situações tão duras como foi a pandemia. Claro que alguns médicos até adoeceram, e o que eu, Alexandrina, vi, porque não vi isso descrito na literatura, mas presenciei, muitos médicos que estavam na linha de frente adoeceram, começaram a ter sintomas, não procuraram um colega para ser atendido, se automedicaram, faziam um controle da oximetria para saber como estavam, tinham indicação de internação, mas estavam em casa porque o medo de ir para o hospital e ir para uma UTI e morrer era grande, e alguns morreram em casa. O que é duro, a gente fica sabendo isso pela família. Então, é uma população que precisa de atenção. É o cuidador maior, né? O cuidador mágico, que é o médico. Esse precisa de uma atenção especial. Até a minha tese foi sobre isso, e a minha tese comparou advogado, engenheiro e médico. E as três categorias quando internados ali no INCOR, nos anos 90. E o que se chegou à conclusão no trabalho? Que o pior paciente era o médico, porque ele se autodiagnostica, ele se automedica e ele posterga a ida a procurar uma assistência. Então foi o que teve mais óbito nas primeiras 24 horas no INCOR, estou falando de um centro de excelência, mas ele chegava tarde, que muitas vezes não dava tempo de fazer. O que não aconteceu com os dois outros grupos,
advogados e engenheiro. Eu quis comparar a área biológica, a área de ciências exatas e a área de ciências humanas. Todos doutores, todos, cada um no seu quadradinho, mas o que mostrou foi, infelizmente, o quanto nós médicos somos vulneráveis e o quanto nós médicos precisamos começar a praticar mindfulness para aumentar a nossa resiliência, a nossa capacidade, o nosso enfrentamento do aqui e agora. E que isso tem sido uma preocupação, como é muito conhecido dos professores, né, de colégios, de faculdades, de universidades, que também tem esse peso. A população médica também precisa muito se cuidar. E o que a gente vê é que quando se fala de médico, são as pessoas que têm um estilo de vida mais precário. Não cuidam da alimentação, não fazem atividade física, não têm horários de sono, não tem aí o seu lazer, não tem vida social, não tem nada o que preconiza a medicina de estilo de vida. Então, é o roto sendo mais rompido e ficando esfarrapado. Eu me lembro na década de 70, eu era adolescente. Lembra? Tinha o médico que fumava. Hoje em dia não está demodé. Mas ele era médico e fumava. Mas como é que você vai recomendar para o seu paciente? Precisa parar de fumar. Tinha uma colega minha que ela tinha obesidade, né? Ela era estudante, e ela teve que recomendar uma dieta para o paciente. E, obviamente a paciente foi ruim. Mas você está falando? Né? Apunhalou. Mas é claro que agressões à parte, o que a gente percebe é assim, é nosso olhar como médicos, o nosso olhar para nós mesmos é precário. Nós não somos treinados muito para isso, na verdade, né? A gente é treinado para ver no outro, né? Mas aí a gente estende. Eu tive uma vez uma conversa com alguns colegas, alguns médicos, grandes amigos, e médicos excelentes e ótimas pessoas, viu? Se auto-prescrevendo. Falei, pessoal, eu acho que isso é complicado. Ah, por quê? Eu sou médico. Mas você é médico, você teve alguma matéria na faculdade ou na residência que foi autopercepção? Não. Está acostumado a ver no outro. Eu prescrever para o outro é uma coisa, prescrever para mim, eu me ver. E isso não é exclusivo do médico, né? Isso é uma experiência humana. Muitas vezes nós precisamos do olhar do outro para ter um retrato sobre nós, né? A ideia, né, da filmagem, nós temos a nossa imagem filmada, muitas vezes a gente sente um estranhamento. Por quê? Porque a nossa capacidade de ver a nós mesmos ela é sempre muito precária, a gente depende de um certo olhar do outro, no caso da câmera, da filmadora, mas no nosso cotidiano muitas vezes, né? E a medicina a gente treinou para olhar para o outro. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Se nós olharmos o Código de Ética Médica, lá tem, eu não lembro agora direito o local, mas fala que a gente não deve atender filhos, pai, mãe, a esposa, por quê? O raciocínio médico vai ser contaminado pela emoção. Imagine eu examinando a minha mãe e perceber que ela está com Alzheimer, eu examinando a minha esposa e ela está com câncer. Isso vai contaminar, inclusive, o meu diagnóstico e a minha conduta. Agora, se meu raciocínio médico é contaminado, a hora que eu olho a minha mãe, minha esposa, meu filho, como é que ele não é contaminado quando eu me olho? Claro. Né? Há tempos atrás, até era uma estudante de medicina lá da Universidade de São Paulo, que depois de uma aula que eu estava falando, era de psiquiatria, esse rapaz chega para mim e ele fala, olha, a sua aula me tocou em alguns pontos, eu queria conversar. E fomos conversar à parte. O rapaz estava com tumor de testículo já enorme e não tinha procurado ninguém. E era estudante de medicina. Ele estava ali na USP, onde tinha os melhores médicos. Mas o medo, o receio de ele receber de que era um tumor maligno, ele deixou a coisa evoluir. E o pior que era. Ele devia estar num estado emocional. Nossa. E assim, ao ele assistir, a minha aula era de psiquiatria para alunos da faculdade do 4º ano, mas ele se sentiu tocado
por talvez o meu lado humano estar muito presente em todo momento, e se sentiu à vontade de me procurar. Não foi um urologista, não foi um clínico, não foi o pai, a mãe, foi procurar uma psiquiatra que ele mal conhecia ali, mas que deu continência, encaminhamos ele para o tratamento, mas infelizmente o desfecho não foi favorável pelo avançar que ele deixou. O quanto a emoção, e isso não é só para o paciente médico, são para todas as pessoas, né? Mas no particular, aquele que tem conhecimento acaba sendo prejudicial. E hoje nós temos, né, a rede social, temos a internet, que muitas vezes a pessoa vai no médico, ela já consultou na rede o Dr. Google, o Dr. Yahoo, o Dr. tudo quanto é coisa, tudo quanto é informação, e a gente sabe que as informações são deturpadas, porque o algoritmo favorece determinadas informações. Se eu levanto com uma dor no meu braço esquerdo e vou jogar pedindo informação, a primeira coisa que vem é infarto, vem doenças assim que eu vou me apavorar. Agora, se eu perceber, não, mas eu acordei com dor no braço esquerdo porque eu estava tão cansada que eu não me movimentei à noite, e é só uma dor muscular porque eu sobrecarreguei o meu braço esquerdo. Simples, mas o algoritmo complica. E esse algoritmo, na cabeça do médico, é muito complicado, porque ele sabe o diagnóstico, o tratamento, e muitas vezes ele só vê o desfecho mais complicado, negativo. Nós somos levados sempre a ver o pior pelo tempo que a gente fica na faculdade de medicina, na residência e na vida prática. Somos intoxicados de patologias, de tragédias, de informações que, na verdade, fragiliza o ser médico. E essa visão fica profundamente enviesada pelo estado, pelo nosso próprio envolvimento emocional. Porque, assim, um câncer de testículo em outra pessoa é uma coisa. Um câncer de testículo em mim, jovem, é estruturalmente diferente. Me pega de outro jeito. É exatamente isso. Nós temos um grupo, já falou do Mindfulness para Médicos, eu tenho um grupo, ele é um grupo online, começou durante a pandemia, mas nós temos um grupo com vários médicos, e eles têm participado. E realmente assim, é colocar-se como um ser humano, né? E às vezes é difícil, não porque é médico, mas porque é difícil muitas vezes se colocar. A gente pode ser outra coisa, a gente pode ter às vezes é difícil expor, né? Uma vulnerabilidade, ou expor uma perplexidade, né? Nós não gostamos, né? Nós seres humanos não gostamos de parecer perplexos, certo? A brincadeira, o trote, né? A prank, qual é a graça? Por que é engraçado? Porque você deixa o outro numa situação perplexa, ele fica perplexo. Aparece a brincadeira é botar uma aranha de mentira desse tamanho, assim, um cachorro veste ele como se fosse uma aranha e solta, e as pessoas gritam, porque elas ficam perplexas com uma aranha desse tamanho. Então, o perplexo estar perplexo com algo não é uma situação que seja cômoda para a gente não gosta muito de sair na foto como o perplexo, né? E eu tenho a impressão que quando nós temos isso, e em cima disso da natureza humana, a gente ainda tem a responsabilidade pela vida do outro, eu acho que a gente muitas vezes acaba suprimindo a nossa humanidade. E isto pode ser um problema muito sério, uma fonte muito forte de estresse para o médico, para o enfermeiro, para as pessoas que estão diretamente envolvidas na vida do outro. Faz sentido isso? Faz sentido. Quando você fala que está fazendo esse grupo que se iniciou na pandemia com médicos de Mindfulness, é importante a gente lembrar, né, do velho Ballant, que fazia os grupos Ballant. Justamente ele reunia não só médicos, né, mas a enfermagem, a equipe toda médica, né, para conversar sobre as emoções. Não era a discussão do caso do paciente X ou Y, mas era o que eu estou sentindo ao tratar aquela pessoa que vai ter que amputar a perna, o que eu estou sentindo ao dar o diagnóstico para uma mãe de que o nenezinho que está na barriga dela já está em óbito e nós vamos ter que induzir um parto para não fazer uma cesárea para um natimorto. E por aí vai uma série de circunstâncias onde
o estudante e o médico, né, em qualquer época, seja recém-formado e às vezes até de mais tempo, precisa disso. A gente vê, por exemplo, nos atendimentos, né, de médico de família, o matriciamento, que é você dar bagagem, instruções para aquela pessoa, como ela vai fazer lá na ponta onde ela está atendendo a população, em lugares muito distantes, e alguém com mais expertise faz o que a gente fala matriciamento, dá as coordenadas, as diretrizes, o guideline de como fazer, de como atender. Isso no médico, no programa médico de família, mas que se deve se estender para todas as áreas, né? Porque eu preciso de suporte para enfrentar esse estresse, essas situações, e cada vez mais a tecnologia toma conta. Hoje, infelizmente, a gente vê profissionais médicos que não olham para o paciente, solicita um rol enorme de exames, muitas vezes ele nem olha os exames e muitas vezes se olha ele não sabe interpretar. E aí a gente pergunta, o que será da população e o que será desse médico? Né? E aí a gente vê que, na verdade, por não lidarmos com o emocional, há esse distanciamento, há essa coisa que vira tecnologia. Com a pandemia, passou-se a usar muito a telemedicina. Para algumas áreas ela foi excelente, para outras áreas porque exige um exame físico, exige determinadas coisas durante o procedimento da consulta que não se dá para fazer por telemedicina. Por exemplo, olhar um ouvido, né, por telemedicina fica difícil falar para o paciente, olha, ele não tem um otoscópio, não dá para ele pôr e passar a imagem para mim na telemedicina. Mas para nós psiquiatra ficou até razoavelmente, eu acho que é a especialidade mais tranquila para a telemedicina. Mas mesmo assim a gente perde muito. Sim. Só que o que a gente vê é que o médico se acomoda muitas vezes com o atendimento da telemedicina, porque ele se distancia do emocional. Tudo isso eu estou falando que é para reduzir o estresse, para reduzir a emoção, o médico se distancia. Ele perde e a população assistida perde. Então a gente tem que cuidar do cuidador médico. Então, e o cuidado ao cuidador médico começa e termina com o médico. Então é uma questão aí muito mais, né, daqueles que estão envolvidos com as ciências da vida, né, passarem a ter um olhar, sim. E uma coisa que eu sempre penso, muitas vezes nós somos muito comprimidos pela ideia de que nós temos que dar conta do tratamento. Nós conversamos agora há pouco sobre a coisa de desligar um pouco o celular, tirar do ar ou põe no silencioso, mas enfim, dá um tempo, deixar o celular no canto. O celular é um grande amigo meu. Eu adoro meu celular, mas ele é uma praga. Ele é fantástico, ele resolve um monte de coisa, mas ele me azucrina. Então, muitas vezes, descansar, tomar distância do que eu tenho pela frente para fazer, é uma estratégia já de resolução. Isso é uma coisa que nós ocidentais nós não temos tão claramente quanto às vezes alguns orientais têm. Eu estou descansando, eu vou dormir. Por que isso? Eu vou dormir porque amanhã tem não sei o quê. Eu não vou ficar trabalhando em cima daquilo até altas horas para ir dormir às 2, levantar às 4:30 e chegar lá com olheira. Eu vou dormir bem, eu vou desligar, só que isto eu já estou trabalhando, não é que eu vou descansar para trabalhar, mas o descanso já é o preparo. Tem uma coisa curiosa, o Pelé, eu não sabia dessa não, mas com o falecimento dele, muita coisa legal veio à tona. Uma das coisas, Pelé batendo o pênalti era praticamente um gol certo. Todo mundo fala isso, né? Pelé, quem vai bater é o Pelé. Né? Só que o que ninguém sabia era o seguinte, terminava o treino coletivo, lá no CTA, do Santos, todo mundo ia embora. Menos o Pelé. O que o Pelé ficava fazendo? Depois do treino, depois de tudo, ele põe uma bola na marca do pênalti e pegava um para Cristo lá, para ficar tentando pegar. Judiava de um lá para ficar catando os chutes dele, pegou e ficava batendo pênalti, até... Então, isso é treino? É treino, mas
Não é treino coletivo, não é treino coletivo, mas ele tinha, ou outra coisa que ele fazia, que era uma coisa, um cacoete dele, ele gostava, naquela época tinha videotape. E ele pegava no tempo livre dele, ele ficava assistindo o videotape do jogo. E ele ficava sacando como é que o adversário se armava. Né? Teve um gol que ele quase fez por cobertura, um gol lindo no uruguaio. Ele falou que ele ficava vendo o videotape e ele viu que o Uruguai gostava de jogar fora da área. Isso é quem gosta de futebol, claro, né? Ele gostava de jogar para lá da meia-lua. Aí ele pegou em campo e falou, é para hoje. A hora que a bola veio pelo meio de campo, ele bateu do meio de campo assim. E o goleiro saiu desesperado atrás da bola. A bola passou isso aqui da trave para fora. E se entrasse, o goleiro não ia poder fazer nada. Mas o que acontece? Eu também estou jogando quando eu não estou jogando. E eu também estou trabalhando quando eu não estou trabalhando. E o Domênico Di Masi aprofunda muito isso. Eu acho que essa é uma lição para a gente, porque nossa profissão, né, e nós não vamos nos excluir disso, né, nem eu nem você, porque nós dois sabemos das nossas agendas, nós temos que cultivar, zelar por ter esse descanso como parte do nosso trabalho. Então, descansar faz parte do trabalho. Faz sentido na sua experiência? Faz sentido. Eu vou estar falando de um outro atleta muito importante, o Cestinha, que é o Oscar, né? O jogador de basquete, que também ele fazia isso. Acabava o treino, ele ficava lá sozinho na quadra fazendo cesta, e de fato foi imbatível na época, assim como o Pelé. E muitos outros, né, quando se destacam porque tem isto de terminado os treinos fazer. Mas você falou algo importante, a gente precisa da pausa, precisa do repouso. Por quê? Por que nós precisamos do sono? Porque é nesse momento exato que o cérebro para e vai ter a desintoxicação de tudo que eu fiz durante o dia, que foi estressante, foi gratificante, foi bom, maravilhoso, foi péssimo, mas nessa hora é como se tivesse uma drenagem em todo o cérebro para tirar a toxicidade que nós passamos. E isso acontece no horário do sono. E precisa ter uma sincronia com o ritmo circadiano para que isso se faça melhor com todas as mudanças que nós temos no nosso cérebro. Se nós não temos horário de sono, nós ficamos sobrecarregados. Daí acordar no dia seguinte cansado. Se eu fiquei trabalhando, como você exemplificou, até as 2 da manhã e acordo às 6, às 5 para seguir fazendo o trabalho, eu não vou recuperar, portanto o meu trabalho não será da melhor qualidade e muitas vezes com prejuízo importante na qualidade. Então é importante a pausa para todas as pessoas. Nós estávamos falando do médico, mas falamos aí de 2 atletas exemplares, mas eles tinham outros momentos que eles faziam pausa. E se a gente não tem essa pausa, você falou na carga do DNA, no nosso genoma, né? O que acontece se a gente não tem a pausa? Nós vamos tendo prejuízo daquela partezinha do nosso DNA que chama telômero. Uhum. Se a gente não cuida, e daí a importância do medicina estilo de vida, vai encurtando. E à medida que encurta, mais sujeito eu estou a uma série de doenças que está lá no meu código genético, que a epigenética atuou, e que se encurta o telômero, eu vou ter um envelhecimento não saudável. Então, ter aí a área verde, ter o tempo, ter o sono, ter atividades fora do nosso ambiente de trabalho, do nosso... Por exemplo, há tempos atrás uma jornalista, doutora, a senhora fala tanto de estresse, é importante. Eu quando estou assim, eu gosto de ler, mas o que você lê? Não, eu leio matérias que eu vou... Não, então você não está desestressando. Né? A mesma coisa que nós dois descansarmos lendo artigos médicos, não estamos descansando, nós podemos até ler, mas fazer uma leitura diferente. Uhum. Mas é importante o caminhar, o nadar, o dançar, o cantar, todos os verbos nós temos que conjugar. E um verbo que eu gosto muito de falar é dizer, e aí acrescento uma palavrinha, dizer não, por limite, para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou aceitar isso, eu não vou fazer aquele trabalho. A gente perceber que a nossa sobrecarga está pesando demais e esse fardo eu tenho que diminuir. E ninguém melhor do que nós mesmos para saber o tamanho
do fardo que a gente consegue, momentos sim, momentos não, mas por esse limite para a nossa saúde. Alguns dos nossos ouvintes vão estar interessados em entrar em contato com você. Você é bastante conhecida, mas num meio específico, né? Para esses nossos ouvintes que não são exatamente do métier, como é que a turma faz para te achar? Como diz o ditado, joga na rede, Alexandrina Meleiro me acha todas as informações, isso tem aberto. Mas tem o meu Instagram, Alexandrina Meleiro, tem o YouTube, também tem o LinkedIn, que é doutora Alexandrina Maria Meleiro, no LinkedIn tem o Maria. São fáceis de achar. Tem muita coisa, porque eu trabalho muito para os outros e faço pouco para mim. Faz podcast. Tá perfeito. Não, na verdade eu gosto de ajudar muito as pessoas e fazer para que a população tenha conhecimento. Então, Alexandrina, muito obrigado. Mais uma vez, foi um prazer imenso ter passado esta hora. Hora, né? Nós passamos 1 hora e foi um papo muito agradável. Tenho certeza que vai ser de muita utilidade para a gente. Mais uma vez, muito obrigado. E até breve. Quem sabe nós podemos nos encontrar novamente aí futuramente. O prazer foi todo meu. Eu espero que isso ajude pessoas a refletir sobre a necessidade do autocuidado, do estilo de vida e pensar que é muito importante cada vez mais nós termos qualidade de vida, junto com a alegria, junto com a felicidade. Muitas vezes temos contratempo, mas ser feliz é um momento que a gente deve repetir o tempo todo. Eu posso estar, como estou, muito feliz de ter esse momento, essa hora com você. E eu espero que a gente deixe pessoas felizes ao ouvir esse papo que transcorreu com muita tranquilidade, com muita naturalidade, sem precisar de interrupções. O que é agradável, o que é gostoso, flui, como a água no rio, no mar, que flui para o caminho certo. Muito obrigada.